Seja mais uma vez você bem-vindo aqui no Life Oncast, eu e esse mago. Hoje ele vai contar um pouquinho o que aconteceu. Teve uns milagres por aí no meio do caminho, né? Milagre não, é experiência, né, Lê? Experiência. Coisas boas. Dando sequência ao nosso fechamento de mês, a gente prometeu que ia trazer para você semanalmente aqui o Life Oncast, para que você pudesse, de fato, entender o que na rotina da nossa semana, de fato, fez a diferença, apesar de que os conflitos continuam, né, Léo? Infelizmente. E aí a história é longa, né? É muito longa, Alberto. E a gente foi entender a origem de muita coisa aqui também, para a gente entender o porquê que tudo isso continua. Lembra na nosso último encontro aqui com vocês, aí de casa, a gente falou que tudo isso ia depender de quanto tempo tudo isso ia durar. Trump falava em questão de semanas para se resolver, mas a gente está vendo que o desenrolar das coisas não está sendo bem assim. Ainda tem muita incerteza no ar, justamente porque a gente está vendo aí que esse conflito, né, está em cima da mesa, alguns motivadores desse conflito, desde 1979, né, desde a época lá da Revolução Islâmica, aqui na tela para vocês, mais direitinho aqui para vocês acompanharem. Então, agora o que intensificou? Também tem a revolta em cima dos populares, né, os civis que estão morrendo por causa de tudo isso que está acontecendo. Então, a população acaba até se revoltando mais ainda com quem está lá no poder. Teve agora o ataque a uma escola 2 dias atrás, tentaram botar a culpa nos Estados Unidos, só que ainda nem se sabe se foi algo implantado pelo próprio sistema do Irã ou se foi Estados Unidos mesmo que errou esse bombardeio, que era destinado para uma instalação militar e caiu em cima de uma escola. Poxa, é muito erro de mira para uma potência mundial em combate como é os Estados Unidos, né? Então, tudo isso intensificando e durando mais do que a gente esperava. Israel também a gente não pode esquecer que já tem um conflito constante aí com o Irã, e também é acusado, né, de financiar aí o Hamas, que atua contra Israel severamente, né? Então, tem várias coisas aí que estão intensificando e vindo à tona e relembrando até mesmo o passado para dar mais fúria ainda em tudo isso que está acontecendo. E a gente, do lado de cá, vê os reflexos mais expressivos em cima do preço da commodity que chama mais atenção, que é o Brent, né? Dentro aí dos últimos dias a gente viu isso aqui bater a $120, né, Alberto? O barril, coisa que a gente não via há muito tempo. Se vocês olharem aí, há muito tempo o barril do petróleo não passava de 50, 70 dólares. 70 dólares. E aí algumas coisas que tu até já colocou aqui no último encontro que a gente teve, que é o que vai refletindo no nosso prato, em tudo isso. E agora as coisas continuam cada vez mais claras, né? Não é só o cafezinho, né? Não, é o cafezinho, é o pãozinho, tudo. tudo, tá tudo no pneu, não é isso? Inflação na tá veia. no pneu, né? Inflação na veia. Quando eu penso em petróleo aqui, eu penso em inflação na veia. E saudade dos tempos em que a gente via a competição saudável, digamos assim, de países pertencentes à OPEP e países não pertencentes à OPEP, que a guerra era apenas da questão de cada um ser independente energeticamente. Sim. Então, aqui, a questão que a gente está vendo não é mais essa, né? A gente está vendo justamente países que estão dentro da OPEP indo para um conflito intenso com os Estados Unidos. Primeiro, a gente viu Venezuela, agora a gente está vendo a região do Emirados, né? Como a gente está vendo aqui no nosso mapinha aqui na tela. A gente está vendo Irã. Engraçado que tudo está levando a países da OPEP, tudo levando a um controle absoluto dessa commodity que está na tela aqui, que é o Brent, né? Então, o xadrez cada vez, como a gente falou algumas vezes na versão passada, está ficando cada vez mais evidente. Então, saudade do velho mundo e a gente está tentando entender cada vez mais o que está acontecendo nesse novo mundo. OPEP, explica aqui, porque talvez tenha um investidor novo, a gente recebeu, querendo ou não, a gente fica feliz com isso, bastante baixa aí do trabalho do vídeo da finalização do mês. Então, pode ter aquele investidor experiente, sim, mas também pode ter aquele investidor que está entrando na jornada, querendo entender mais OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, então, que fazem parte 12, né? Somente 12. E aí a gente está falando nitidamente do que cai no prato na sua mesa, né? Ou vai subir ou vai descer, mas você vai pagar essa conta. Não adianta você fugir que você vai pagar essa conta. Você entender o que está acontecendo. E Alberto, uma coisa que está chamando muita atenção aqui, é uma análise, né, que a gente vai aprofundar ao longo do mês para entregar no início do mês que vem também,
é justamente o conflito dos Estados Unidos, que não faz parte da OPEP, contra alguns países, players importantíssimos de quem faz parte da OPEP. Como eu falei, Emirados daqui a pouco acho que entra aí nesse bolo, né? Aqui a gente está vendo Irã, né? E viu agora recentemente a Venezuela, né? Também no mapa de ataque ali dos Estados Unidos. Então, o que vai virar tudo isso? Cenas dos próximos capítulos. Só Deus aí, sabe, né? Mas é o xadrezinho de novo se movimentando do tio Sam lá, né? Bom, analisando isso e feitas as devidas considerações, porque a inflação na veia, querendo ou não, o Brent para cima e se mantendo para cima, a gente não pode também esquecer de analisar o VIX, que nada mais é do que o gráfico de volatilidade lá dos Estados Unidos, que é visto como o gráfico do medo, né? Então a gente tinha ali normal esse VIX andando entre 19 e 20, a gente viu aí para casa do 30 nesses últimos episódios que a gente está vendo aí de conflito. É muita coisa. Se a gente for analisar, isso aí, se a gente for analisar em porcentagem, chama muita atenção. Isso, logicamente, o que faz acontecer? Quem tem alocação em renda variável já fica com a pulguinha atrás da orelha, já começa a analisar um contexto um pouco melhor. Se juros subir, já vai para o rentismo de novo. E depois a gente vai ver aqui que tem alguma coisa ainda que continua me chamando a atenção, que daí depois a gente vai fazer um link com o nosso vídeo lá dos melhores investimentos para 2026, que a gente gravou lá no final do ano passado. Eu acho que agora vai começar a mudar um pouco as coisas, tá? Então, o VIX me chamou muita atenção. A performance do DXY também, que nada mais é do que um cesto, né, Alberto, de pacote de moedas aqui contra o dólar. Também teve uma elevação muito grande. Né? É um blend. De moedas contra o dólar. Então, se a gente vê aí em fevereiro, mais para final de fevereiro, para os dias atuais, olha o salto que também nós tivemos, né? Então, absurdo, né? O dólar, ele voltou a ter uma valorização frente a moedas mais fracas, que é considerado aos níveis de quando ele começou a queda, né? Então, quando ele começou seu enfraquecimento, agora ele voltou de forma abrupta para os níveis que ele se encontrava antes daquela queda que a gente viu aí mais para o final, meio do final do ano passado. Tá? Outubro, então, eu acho, né? Outubro, novembro ali que começou a tomar essa queda. Isso me chama a atenção. Pessoal, muito importante, tá? Não é o dólar contra o real, é o dólar contra um pacote, né? Uma cesta de moedas mundiais aqui. Então, que fique muito bem claro. Sim, não é uma maçã contra uma banana. É uma maçã contra banana, mamão, melancia. Contra o cesto todo lá. Aí que tá. Então, muita calma nessa hora, né? Não dá pra gente tá achando, daqui a pouco você, investidor, tá fazendo aquisição de moeda, tá querendo comprar ien. Vamos lá. Aí você, nossa, então quer dizer que o dólar... Não, calma lá. É importante você entender isso, pelo menos ter um pouco de validação para que você entenda o que representa isso, né? Então, muita calma. Não é dólar real, não é dólar euro, não. Pare e analise antes de qualquer decisão. É o que a gente fala aqui, né? A gente não tem a bola mágica, mas algumas previsões, elas não passam a ser como previsibilidade, ela passa a ser como possível diagnóstico, não é isso? É isso aí. Possível diagnóstico com base no histórico, em dados e visão de futuro. Então, fique esperto com isso para você não fazer besteira. E, Alberto, muito bem colocado por ti também, no episódio passado, a gente estava falando do possível reflexo que tudo isso poderia trazer na nossa curva de juros, que ainda não estava precificado naquele momento, né? Inflação, a gente falou muito sobre isso, e agora aqui eu trago a curva de juros americana e a curva de juros brasileira, né? Americana aqui na esquerda, a gente já vendo que teve já na curva menos longa, né? Já teve sim o seu reflexo. Aqui em cinza mais claro como estava 28/2, né, a projeção, e na parte ali mais escura, mais verde, é como está agora. Então a gente teve sim um estresse na ponta mais curta, assim como a gente vê também na curva de juros brasileira, como estava lá 28/2, né, e como que a gente está vendo essa projeção aí para os dias atuais. Mas que vai fazer que você morra do coração agora. É mais para você entender essa cauda longa, o que vai acabar acontecendo daqui para frente. Você tem um pico de estresse, aí você vai lá e toma um remedinho, então calma lá, você não precisa ficar desesperado, querer se atirar da janela, tudo tem solução, né? Mas você precisa acompanhar. Então, você precisa acompanhar o Life on Cash, não é isso? Com certeza. Vamos fazer nosso jabá também, né? Nada de graça nessa vida. Aqui a gente está entregando os exames, né? Claro, o diagnóstico, o exame e tudo mais, para depois você tomar a decisão. Se você quiser fazer, você faz. É isso aí. Se tiver problema de saúde, você vai lembrar de nós.
Com certeza. Mas, Alberto, é como tu falou, aqui já tem sinais, né? Porque a gente tem que pensar também na Selic terminal, né? Então, será que tudo isso vai continuar? E se continuar, o que vai ocasionar? Então, temos que sim ter o cuidado quando a gente está pensando aqui em alocação também de renda fixa ou no endividamento da sua empresa, do empresário que pode estar aqui nos escutando também, né? O que isso vai refletir numa ponta pós, numa ponta pré, será que é o melhor momento? Então, tem que ficar atento para tudo isso. Aqui tem os sinais, tem um pouquinho dos exames de toda a nossa economia, tá? Bom, falando aqui no impacto nos mercados, que no fim do mês passado a gente não tinha ainda muito bem concluído esse gráfico, agora já temos. Eu estou analisando aqui, nós temos aqui uma barra, né, dizendo aqui quando que começou a guerra, ou seja, foi dia 28 de fevereiro, e como que foi o comportamento dos principais índices a partir dali. Temos o Ibov, que nada mais é do que o nosso cenário Brasil, o MEX aqui, o MEXBOL, que é o nosso Ibov do México, temos o PSA, que é do Chile, a Bolsa de Santiago, temos o COSP, que é a Coreia do Sul, Eurostoxx, que é, enfim, da Europa, e SP500, que é do Tio Sam lá, os Estados Unidos, né? Então a gente vê que o principal impacto foi sim na Coreia do Sul. E aqui fica evidente essa nova guerra, esse novo poder, que nós falamos muito de energia no episódio passado. Aqui a gente vê o quão sensível é um país, ou enfim, né, uma região que é totalmente dependente de petróleo, de energia. Esse reflexo aqui é porque eles são importadores de petróleo. O COSP também, lá na Coreia do Sul, ele teve um alto índice de valorização por causa da questão do rally da IA, né? Mas mesmo assim, veja, quando o cenário ele fica estressado por causa de um conflito, o hedge ele tende a ir para aquilo que realmente move o mundo, que é a energia, né? Então, no início da guerra, como é totalmente dependente de energia, a Bolsa precificou aí estritamente para baixo. Quando a gente vê a recuperação frente a tudo isso, depois do cenário do início de guerra, a gente vê que a gente está muito bem. Brasil, né, o Ibov se recuperando muito bem, a gente viu aí o IPCA também não sofrendo muito, né, e a gente já busca ali a níveis que a gente estava antes. Foi do COSP, né? Se você parar para olhar estruturalmente, você tem um impacto brutal de queda, você tem um eletrocardiograma aqui que tem um infarto acontecendo, na realidade, e que não se entende por que isso aconteceu desse jeito, mas os capítulos que virão deverão ser baseados também nas tomadas de decisões desse país agora, né? Sim. Então você vai fazer o quê? Você está sabendo o que está acontecendo. E se essa guerra durar 6 meses? Como foi o caso da Rússia, Total. Então, assim, vai ser 30 dias. Mas quanto tempo durou? Ninguém acreditava, né, que ia durar todo esse tempo. E aí não tem recurso, mas o recurso aparece. Ou seja, sempre do lado bom ajuda vai existir de alguém, sempre do lado mal também vai existir de alguém. Então, você precisa entender e compreender, e aí eu falo que eu acho que não é um entender só, é compreender o porquê que as coisas acontecem, né? E o cuidado e o reflexo que você na sua jornada, talvez a sua estratégia do 2 anos atrás não possa ser mais uma estratégia que sempre funcionou para você, mas agora talvez não faça tanto sentido com o que está acontecendo aí. Total. E reforço aqui também, Alberto, que nós temos um canal de comunicação com você que está nos assistindo aqui, que é o nosso grupo do WhatsApp, que lá nessa semana eu mandei um áudio falando sobre o novo hedge mundial, que nós acreditamos que seja energia, né? Então aqui a gente vê o impacto que teve aqui na Coreia do Sul, justamente porque aqui nos índices que a gente está olhando, ela é totalmente dependente de importação de energia, né? Ou seja, ela não tem a sua própria geração. E se você não sabe efetivamente o que é esse grupo, né? LBI Invest Club, não é isso? Isso aí. Então vai estar alguma parte aqui desse vídeo para você, ou no descritivo, ou na tela, fique tranquilo com isso. Você precisa fazer parte desse grupo, é gratuito para você, mas o nosso curso de trabalho a gente está aqui, o esforço, o suor, ele vale, as noites sem sono, sem dormir, mas vale a pena você entender, você trabalhar a sua rotina e você, quando puder, se achar pertinente e através de uma informação um pouco mais aprofundada e de maneira isenta, olhando os seus objetivos. Tá? Então, só para você não esquecer disso, LBI Invest Club, faça parte aí
do nosso grupo, que já tem uns acertos aí bem relevantes desde o início desse projeto aí, que aconteceu alguns meses atrás, mas tem novidade aí para contar também, né? Daqui a pouco tem alegria aí, né? Tem muita gente com um sorriso, se prefere um sorriso amarelo do que uma cara vermelha, né? E dessa vez o sorriso amarelo pegou. Ah, não, com certeza. A gente acertou uma na veia e depois eu vou trazer o detalhe dos porquês também aqui, Alberto, mas foi muito bom. Alberto, também naquele vídeo lá dos melhores investimentos de 2026, que foi no final do ano passado, a gente falou sobre o fluxo, que era o que estava fazendo a nossa bolsa decolar, como a gente viu, que, enfim, a gente bateu aí 30% de valorização no final de 2025. Sim. Agora nós estamos acumulando 20 e poucos também por cento de valorização da nossa bolsa, então somando ali 12, 13, 15 meses, nós estamos com 50% de alta. E a gente fica achando que somos o dono da festa, né? Mas a realidade também não é bem assim. Quando a gente pega esse gráfico aqui, a gente vê a relação da valorização do Ibovespa correlacionado com a entrada de fluxo estrangeiro. Ainda é muito alto. A gente estava ali na relação de 25 bi no final de 2025, 2026 a gente já vê aí passando os 40 bi, indo para cima de 50 bi, perdão. Então, só em 2026 teve um up muito grande de injeção de dinheiro gringo de novo. Então, quando a gente olha aqui, Alberto, a gente fica com o pensamento se somos o dono da festa, se estamos participando da festa, porque também tem uma outra correlação, que eu vou trazer no próximo encontro, que é do nosso cenário aqui, Ibov, com o cenário de emergentes. Né? Porque daí a gente também vai ver que todos os emergentes também subiram e continuam subindo. Mas aqui está tendo uma injeção de dinheiro abrupto, né? Abrupto. A gente saindo ali de 120 mil pontos, indo aí para quase 200 mil pontos em 15 meses. Sim, né? Uma coisa absurda. E quando a gente pensa se a gente hoje está com valuation caro ou não, a gente tem que analisar a questão de preço-lucro da Bolsa, né? O PE ali em inglês, né? Mas o preço-lucro da Bolsa é estimado aí para 12 meses. Quando a gente pega aqui de janeiro de 22 até o dia presente, a gente tem uma média móvel de preço-lucro de 8 vezes, tá? Ou seja, para quem está aí em casa, preço-lucro. Vamos fazer uma analogia aqui. Simples, do palitinho. Do palito de dente. Mas vamos lá, eu quero comprar a fábrica de palitinho de dente, vou pagar 1 milhão. Então, isso é o preço que eu estou pagando, é o valuation da empresa, estou pagando 1 milhão. Essa empresa, ela me dá de lucro por ano 100 mil. Então, se eu pegar o preço dividido pelo lucro, por isso que é o preço-lucro, eu vou ter um número, que nada mais é do que a quantidade de anos que o dinheiro vai retornar para o meu bolso. Nesse caso, 10 anos. Do investimento. Isso, então, nesse caso, 10 anos. Aqui, a média que a gente está olhando, de janeiro de 22 até o presente momento, é 8 vezes. Então, 8 anos para o dinheiro voltar para o bolso do investidor. Porém, nós já ultrapassamos o primeiro desvio padrão e fomos adiante. Estamos lá em 12 vezes, né? Chegamos perto do 13, estamos em 12 vezes. Mas aqui tem um detalhe, tá, Alberto? E para você que está nos escutando aí de casa, eu estou pegando de janeiro de 2022 até agora. Se eu aumentar isso, eu vou ver que essa média ela sobe para 10 vezes. Então, no nível que nós estamos agora, a gente está no primeiro desvio padrão. Mas só que a gente não pode somente olhar para o espelho e ver cenário Brasil. Nós temos que comparar, por isso que eu fiz o link ali com os emergentes, né, da questão de valorização ou não da Bolsa. Quando a gente compara o nosso PL frente aos emergentes, a gente vê que a gente está atrasado. Os emergentes, eles estão rodando muito mais do que 12 vezes. Se eu pegar aqui a questão da Índia, a gente vê 30 vezes, por exemplo. Então aqui nós estamos rodando 12 vezes. Claro que lá teve boom também da questão de boom tecnológico, enfim e tal. Mas se eu pegar outros players aqui também, a gente vai estar falando em 20 vezes, 18 vezes. Então, quando a gente pensa em downside, ou seja, o preço que está agora para uma possível queda, preocupa um pouquinho, é claro, mas nós temos ferramentas para isso, para proteger da queda. Mas quando pensamos caro ou não, eu tenho que olhar para um produto que eu posso me assemelhar, que eu posso me equiparar, né? Então, quando eu olho para o emergente, estamos sim com PL elevado, mas ainda temos condições de ver os preços das nossas ações subirem ainda mais, tá? Para o cenário atual, mundo emergente, que eu estou vendo que é um voo para oportunidade, por isso que esse dinheiro gringo está vindo para cá.
Bom, agora a gente fala aqui sobre os potenciais ganhadores e perdedores aí em relação a tudo isso que a gente está vendo, tá? Eu vou tentar ser bem objetivo, bem breve, objetivo, resumindo você também aqui. não cansar aí, né? Você falar em dinheiro que perde, que ganha, às vezes tem gente que fica cansada. Não, total. Mas aqui nós estamos falando de forma repetida do Brent, isso e tal. Eu acho que você aí de casa também está perguntando, tá, mas e como que eu posso ganhar? Ou o que eu tenho que me preocupar para que eu não venha perder dinheiro? E um ativo que todo mundo lembra, que está na mesa, enfim, de discussão, é Petro, né? Poxa, mas será que Petro é a bola da vez? Eu vejo que tem uma questão aí que é a defasagem, que a gente também tem que estar de olho. Lembrando, senhores, tá? que nos escutam aí de casa, nós exportamos o Brent, nós exportamos petróleo, tá? Mas nós importamos o combustível. Então, tem que ficar de olho nesse link aí que é a defasagem. Será que é tão interessante para a Petro? Lembrando que a Petro também tem política de preço. Ou seja, não é porque petróleo subiu, ela pode botar o preço que quer. Não, ela tem um preço limitante, então... Mas aí o posto bota, né? Daí o posto bota e você vai pagar a conta. Aí é mas inflação. isso é culpa da Petrobras. Não é, né? Aí faz parte. Então não adianta ficar bravo com a Petro também, né? Aí você fica estressado que a Petro... Calma lá. Existe toda essa jornada, ou seja, a gente não tem poder e controle sobre isso, mas é uma coisa que a gente vai ver na bomba, que a estratégia precisa estar alinhada, que existe seguro para que a gente consiga, de certa forma, minimizar, porque o segredo não é só pensar em ganhar, porque você vai perder uma hora. O segredo é você minimizar o seu risco. Botar o segurinho. Não é isso, diretor? É botar o segurinho. De vez em quando é melhor botar o segurinho. Claro, para que você vai pagar tudo? Você vai fazer alguém pagar junto. E aqui eu estou vendo esse problema, tá, Alberto? Eu acho que não é a bola da vez. Eu acho que tem muitos reflexos que ainda estão não pacificados aqui. O aumento do preço do Brent pode ser algo preocupante. Exportamos, sim, mas a gente tem que comprar o combustível lá de fora. Então, isso vai ser colocado na balança, querendo ou não. Nós estamos exportando com preço barato, quer dizer que o combustível vai vir com preço barato? Não. Leva engano, né? Vai seguir uma precificação normal de mercado na hora de importar tudo isso. Qual que é o beneficiado? É o player que está importando da gente, né? Já aproveitando essa política de preços que nós temos. Então, aqui tome muito cuidado, tá? Tome muito cuidado. Tanto que clientes que têm este ativo aqui na carteira, a gente já está fazendo algumas movimentações defensivas. Eu vejo aqui como ponto positivo Prio, porque sim, aí ela é uma exportadora, tivemos aqui um efeito duplo, que é o aumento de produção dela, a gente saindo aí no meio de 2025 de 90 mil barris dias, para dados de agora, né, 150 mil barris dias, e ainda demonstrou uma capacidade de ampliação de produção maior ainda por vir, e num momento em que, sim, daí o petróleo está se valorizando, né? Então, exporto mais, com uma liberdade de preço e com a minha commodity, que eu trabalho, com um pico de valorização. Aí aqui sim eu vejo uma valorização muito boa. Tivemos aqui a questão Tanuri, não Tanuri no papel, mas eu acho que não influenciou em quase nada. Sim. Tem um risco institucional aí? Pode ser que sim, mas daí também temos meios de fazer essa defesa estando dentro do papel. Foi precificado, né, Alexandre? Muita coisa já vem sido aquela história. Quando o preço já está na rua, provavelmente essa precificação ocorreu antes. De alguma maneira ela veio se precificando. Sim. E o cuidado exige que a gente sempre pense que pode ter algum impacto. Pode, mas ela vem em si, né, dando sinais que as coisas vão haver alguma mudança de alguma forma. E quando eu penso em Prio, eu ainda vejo que o seguro, né, a empresa aqui que veio também forte desse ramo de seguros, a gente pensa em seguro para tudo, até mesmo para a sua carteira, tornar ela antifrágil, né, o máximo possível. Eu vejo que o seguro ainda está barato, tá, para esses ativos. Petro, para quem tem carteira, é um bom papel, não estou dizendo que é ruim, mas tem que ter os seus cuidados pelos pontos que a gente colocou. Prio é melhor ainda, né, mas também cabe um segurinho. E temos esse seguro e está barato no atual contexto que a gente está vivendo. Contexto geral. Outro ponto aqui também que não tem a ver com Brent e nem também ureia, que nós vamos tocar aqui no assunto, que é o gráfico da direita, mas empresas sensíveis a juros, tá? Empresas que estão altamente endividadas, que dá para ver nos resultados lá, que dependem sempre de capital de giro, que são ligadas à economia local. É bom
quem está nos escutando aí, dá uma analisada na sua carteira de investimento, principalmente small caps, tá? Small caps, por sua grande natureza, elas são altamente alavancadas, né? E são dependentes do cenário juro também, que vai refletir no contrato ali que ele tomou esse dinheiro ou não. Daqui e como que tomou. O que ele tem de margem é menor do que ele paga de juros. E eu me lembro que no nosso vídeo lá tu também falou, né, que tinha que ficar atento também ao cenário de juros por causa da quebradeira que poderia vir se isso não voltasse aos patamares normais. Agora aí. Olha o GPA. Olha, 4 bi, quase 5 bi de dívida, né? Que lembramos o Abílio Diniz, né? Provavelmente não faria essa cagada toda que fizeram para chegar nesse ponto. Mas o GPA era uma verdadeira máquina, né? GPA aí, para quem não sabe, Grupo Pão de Açúcar, mas tem muita coisa que pode se aprender com o reflexo que aconteceu no GPA e que vai ter as suas distorções, independente do tamanho da marca da empresa. Então a marca sozinha não resolve, vocês também têm que entender como é que você vai alocar esse recurso, qual o tamanho da margem, se essa margem está precificada em que produto, 1% a mais talvez mate o processo, né? A 15% de juros talvez não tenha 16% de margem, então muita calma nessa hora para você ter o seu, eu diria, a sua estante cheia, né? Porque você não quer chegar no supermercado, você não quer chegar na rede de varejo e ver lá só um produtinho, está quebrado. Então você mudou tem que tudo. mudou tudo. Então você tem que, por mais fake que nós sejamos, a gente já está com roupa bonita, né, cara? Isso pelo menos perfumada a gente tem que mostrar que a rede de varejo está tendo. Roberto, e a questão de fertilizantes, a gente falou também no nosso último encontro aqui, eu vou entrar mais na questão do preço da ureia. Olha o boom de preço também que nós tivemos, né? Então, mais 50% quando a gente pensa aí no início do ano. 3 meses, 2 meses. E a gente está falando num contexto aqui de empresas do setor agro que já estão fragilizadas, né? Preço da commodity para baixo, soja e milho, os preços lá no chão, o custo cada vez mais alto também, o endividamento por causa dos juros já sofrendo o seu impacto. E quando eu penso nesse cenário como um todo, eu tenho que também mapear dentro do mercado quem que é o maior cedente de dinheiro para esse nicho que nós estamos vendo aqui, que é o mercado do agro. E o governo também não está ajudando, né? O governo vai lá no endividamento, vai lá e toma as últimas saquinhas que o guerreiro agricultor lá está se ferrando para conseguir. Exatamente. É um cenário bem vamos triste. Tirar o dinheiro que tem, que é o que sobrou, que agora o objetivo é fazer essa devolução. Mas calma aí, o cidadão ainda não botou nem a cabeça para fora da toca. Antes você vai lá, parece aqueles bonequinhos quando era criança, sabe? Assim, para tocar. Você vai lá, dava com um martelinho na cabeça do sapinho que tinha lá no shopping. Tá mais ou menos assim, porque o agro estava querendo sair agora de uma recuperação de crise hídrica, que a gente vê, tipo, interior de São Paulo, 3 anos aí seguidos de falta de chuva, cenário aqui também na nossa região de excesso de chuva. Então, agora que o agro estava querendo se recuperar, está vindo aí na mesa o problema de fertilizante, né? Tudo por causa também desse conflito, por causa do estreito, por causa, enfim, de tudo que a gente já comentou. E quando eu penso nisso, eu tenho que olhar quem é que é o maior player que se fala que está cedendo crédito, cedeu crédito para esse nicho no passado. E aí vem um elefante na sala aí, que é Banco do Brasil. Banco do Brasil, a gente está vendo aí o segundo, terceiro e quarto trimestre do ano passado, a inadimplência muito alta por parte do agro, né? E eles provisionando 15 bilhões, depois 15 bilhões de novo, depois, por último, 19 bilhões. Claro, o governo ele tentou ajudar, mas ele tentou ajudar dando carência, né, para as dívidas, dando ali 12 meses para que esse público, digamos assim, se recuperasse. Mas não foi suficiente. E agora, se isso continuar, esse conflito, a gente vê o novo problema à mesa, que é fertilizante. Como que vai ser a nova safra? Commodity lá embaixo, custo lá em cima, endividamento alto e ainda aquilo que eu preciso para que eu tenha uma safra boa, o custo lá nas alturas. Então, mais uma vez, colapso dentro dessa área e me preocupa muito o Banco do Brasil. O Banco do Brasil tem clientes aqui que tem uma tese muito forte, que vai ter uma recuperação, que é o dividendo, porque é uma ação para daqui 5, 6 anos olhar, mas mesmo assim a gente entrou com a tese, ok, doutor, mas vamos colocar um segurinho, não custa nada, e realmente não custa nada para o nosso cliente colocar o seguro, não tem que pagar para isso, né? A gente monta aqui uma carteira que fica protegida durante 12 meses, ainda dá uma chance dele surfar uma alta
e ainda receber os dividendos, juros de capital próprio, tudo. Então é de pai para filho quase, né, Alberto? Mas a gente consegue montar esse tipo de operação. Não só em Banco do Brasil, mas também em Petro. É a mesma modalidade de operação que a gente conseguiu montar. E quando a gente fala em acertos, vamos falar um pouquinho também, Alberto? E as alegrias, não tem só as desgraças, Alegria né? da O Brasil semana. é o país das oportunidades, para quem enxerga o copo cheio, né? Senão pô. é uma choradeira só, eu vou vir com lenço a próxima vez. Começamos aqui, o dia chorando daí. Já chorando. Quando a gente olha em acertos aí que a gente teve uma bem significante que foi um short em Cosan. Um operador da mesa aqui deu uma olhada, estudou o mercado e viu que tinha oportunidade, tinha sangue na água, né? Então o tubarão tem que agir. A gente viu que a Raizen, que é controlada pela Cosan, estava tendo seus problemas ali, estava precisando de dinheiro, e ela é controlada juntamente com a Shell, né, pela Cosan. E eles decidiram que tinha um risco na mesa, não ia injetar dinheiro, o mercado também não quis injetar. E com isso a Raizen foi para a RJ. Então, justamente porque a Cosan é controladora, ia refletir isso no preço das ações. Então a gente pegou ali um lucro o resultado da operação, né, em torno de 8% a 10% em poucos dias. O barulho, quando a gente teve o barulho à mesa, a gente foi e se posicionou, né, com alguns clientes. Então essa foi a alegria da semana, digamos assim. E teve uma coisa que eu vi que houve bastante comentário aqui perante os clientes, que é o seguinte: e sempre tem essa dúvida, e quando isso acontece, parece que, além de haver uma euforia que é natural, qual o próximo passo? O que vem por aí parecido? Bom, aqui ninguém é mandinar para saber qual é o milagre. Nem bola de cristal nós temos, bola né? de cristal. O que acontece, de fato, é que a rotina, essa disciplina, né, Alexandre? Você como diretor de investimentos aqui e sócio da LBA, você sabe que a dificuldade é como é que a gente explica para o cliente que a gente não tem a informação precisa, mas a gente tem um diagnóstico. Esse diagnóstico se valiza uma tese, uma possível tese, com toda a experiência que se tem, né, do time que fazia esse trabalho, e que muitas vezes se acerta a veia do que talvez você receberia um ano e uma semana. Qual o ponto? Isso é um pedacinho da sua jornada, um pedacinho do seu recurso que tem que ser investido, é um pedacinho para que você possa, na questão de antifragilidade, né, poder ter várias pontas que você se beneficie. Então, você tem um short Cosan, você daqui a pouco tem um outro processo, vai operar de alguma maneira com outro produto, vai ficar seguro numa opçãozinha que talvez possa fazer sentido, você vai ter que ter alguma coisinha de renda fixa dentro da sua estratégia, você precisa ter planejamento patrimonial, você precisa ter seguro da sua... Eu estou falando de seguro da sua vida, porque vale mais do que qualquer dinheiro que você tem no banco também. Você precisa usar como alavanca também a estratégia de alavancagem de consórcio, fazer parte da sua jornada, que muitas vezes é muito mais barato, mas você precisa entender, estar aberto a escutar, né? Até porque Deus nos fez com duas orelhas e uma boca, né? Então a gente precisa entender para depois tomar a nossa decisão. Da minha parte, quando eu vi isso, a primeira pergunta que eu te fiz, Alexandre, era o seguinte: isso aí para quando? Né? Será que já está na hora de tirar o pé? O que você falou? Você disse o seguinte: a gente não pode ficar feliz eternamente. Então, a gente deu ganho, o cliente ficou satisfeito, a gente sai porque não tem paixão por nenhuma ação, tem paixão por você, cliente que está aí, é por você que a gente faz todo esse esforço. É isso aí. O hoje eu estou vendo na tela, o amanhã não sei o que vai acontecer. Não sabendo se vão estar vivo, né? Se a gente não vai chegar em casa, já vai ter uma bomba atômica aqui. Defende o que a gente garantiu, né? É isso aí, né? O passado serve para a gente ter, pelo menos aqui, uma suposta previsão de diagnóstico, mas o futuro você faz hoje, né? A gente faz hoje, avaliando, analisando, ficando aqui até mais tarde para levar o que tem de melhor para você dentro dessas estratégias. Mas eu sei que tem novidade por aí, né? Não vamos contar o que vem pela frente, porque a gente anda com essa questão muito de surpresa. Eu não gostei desse negócio de ficar surpresa. Muita gente me deixava curioso, cara. E eu acho que a curiosidade a gente está começando a transmitir. Então, com certeza. Calma lá, você fique aberto, você procura os nossos estrategistas, participe do nosso grupo e compreenda o que tem para que você possa tomar a sua decisão. E, de novo, você não precisa botar toda a sua carteira aqui, pelo contrário, a gente nem quer, porque o nosso discurso é muito simples. Assim como a assessoria diz que você tem que diversificar os seus produtos, você também tem que diversificar o profissional, porque se um dia você tiver alocado 100% em um profissional e ele vier a faltar, você vai procurar informação com quem? Não é isso? Verdade.
Então é isso, Alberto. Fica também aqui na descrição do vídeo um convite para abrir a conta aqui conosco, porque eu acho que além das notícias que a gente disponibiliza ali no grupo, né, no nosso grupo do WhatsApp, também é interessante abrir a conta aqui conosco, vir fazer um diagnóstico da sua carteira, para que comece também a investir e ter essas oportunidades aí na palma da mão, né, no aplicativo lá, só recebendo um push, como os clientes receberam aqui, dá o aceite e começar também a surfar essas operações que a gente prepara com muito carinho, junto também com o nosso pai aqui, que nem tu brinca, né, que é a IQ Investimentos. Então, estamos aqui à disposição para analisar a sua carteira. Seja bem-vindo também ao time para aqueles que assim desejarem. Saiba que tudo é possível desde que você esteja preparado com informação e com conteúdo relevante para que você tome a melhor decisão. Da nossa parte aqui, muito obrigado mais uma vez por participar aqui do nosso Life Oncast. Semanalmente a gente vai dar aqui essa revisão, né, essa percepção de mercado do que aconteceu, erros e acertos, tudo que vem acontecendo no mundo e no mercado de investimento. Eu, essa fera aqui, que a gente sai daqui bebendo da sabedoria por osmose, né? E que provavelmente você vai ter uma surpresa aí, ainda mais de todo esse trabalho aqui com o nosso time, todo esse trabalho que está sendo feito. Não esquecendo todo o nosso portfólio para poder atender você na área de planejamento, de investimento, de sucessão, na área de proteção, na área de seguro de forma específica. Não importa o que é mais relevante para você, você precisa entender que os produtos que estão aqui é para suprir o que você precisa no seu momento atual de vida. A gente fica por aqui, espero que você tenha gostado e a gente vê provavelmente na próxima sexta-feira aqui no Life Oncast, eu e essa fera Alexandre de Oliveira. Até já!